Vou bater um papo com a deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB. A deputada hoje se embiocou na garupa de uma moto e foi conhecer algumas situações de perto, ouvir algumas pessoas, rever alguns amigos, ouvir demandas dos mototaxistas. A deputada, aliás, tem ocupado ali a tribuna da Câmara de vez em quando para mandar alguns recados. Ela, que tem sempre elogiado a presidente Dilma, diz o seguinte: presidente Dilma, a senhora precisa sentar aí com seus ministros para tentar negociar de uma maneira mais ordeira possível com os servidores públicos federais, que estão em greve aí, algumas categorias há mais de 60 dias em greve. E a deputada nos fala dessas negociações, de como é que está também, como é que ela acompanha o julgamento do mensalão lá no Supremo. Deputada, muito boa noite. Boa noite, Alan. Só te coloquei em temas assim amenos, né? Embiocou na moto hoje. Essa foi boa. Isso me lembrou a nossa querida pastora Raimunda, da Igreja Baixo do Bosque, que ela fala que estava em Israel e um camelo embiocou com ela. É verdade, mas eu faço isso de vez em quando. Quando eu não pego uma moto e vou nos pontos de moto conversar com os mototáxis, eu pego um ônibus lá no terminal urbano, vou para dentro de um bairro, vou conversar com as pessoas, ou vou nas reuniões dos motoristas de ônibus, ouvir qual é o nível de reclamação que eles têm sobre a cidade, escuto a população, porque essa é a nossa função de parlamentar, ouvir o povo para poder saber representá-lo. Esse negócio da gente achar que está certo em tudo, sem ouvir o que as pessoas estão dizendo, nem sempre a gente acerta, né? Isso é importante, isso é que chama de mandato participativo. Agora, deputada, eu falei que a senhora ocupou ali a tribuna da Câmara dos Deputados ontem, na terça-feira, e cobrou da presidente Dilma uma abertura nas negociações com os servidores federais. A senhora acha que o governo está insensível às demandas dos servidores? Olha, Alain, eu deixei bem claro a minha posição. Eu tenho o maior orgulho de ver a presidenta Dilma, a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil. Mas a gente precisa apelar para a sensibilidade de mãe, de avó, de mulher que ela tem, amolecer o coração e está na hora da gente sentar e negociar. Porque eu estou agoniada. São 350 mil servidores públicos em greve. Mais de 30 mil categorias. E aí você imagina, as estradas do Brasil sem fiscalização, as fronteiras abertas, desprotegidas. Imagina a quantidade de drogas e de armas que não estão entrando no Brasil. Os aeroportos atrasando voos por conta da greve da Polícia Federal e de servidores da Polícia Federal. Os portos do Brasil, as cargas amontoadas, muita mercadoria estragando. A Anvisa não pode fiscalizar a área da saúde. Então, o país está vivendo um momento difícil. Alan, essa é a maior greve dos últimos, eu diria, dos últimos 12 anos. Com uma greve desse tamanho, o Brasil já está tendo prejuízo, a sociedade está deixando de ter prestação de serviços adequado e o governo diz que não vai negociar. Então, o que a equipe econômica e o planejamento estão pensando para sugerir à presidenta Dilma? Até porque a presidente é do PT e se os sindicalistas de hoje sabem alguma coisa de greve, aprenderam com o PT. A gente aprendeu, foi no movimento, é verdade. Sem dúvida. Eu disse lá o seguinte, Alain, eu já fiz greve. Eu fui presidente do Sindicato dos Bancários, fiz muita greve como bancária, na educação, e eu sei, me cortava o coração na hora que eu tinha que decidir por uma greve. Eu sempre acho que a greve tem que ser o último recurso que você tem que lançar a mão dele. Porque enquanto puder negociar, negociar. Mas a questão, Alan, tem categorias que nem sentaram na mesa para negociar e já estão com pontos cortados, salários. Por exemplo? Ó, pessoal do INCRA, ontem eles tentaram negociar. Não foi ninguém para a mesa de negociação, eles resolveram acampar lá na sala. Sequer foram ouvidos ainda. Polícia o pessoal Federal, das universidades teve uma única negociação. O governo apresentou uma proposta que até dividiu a categoria. Uma parte gosta da proposta, a outra não. Mas o fato é que sentou na mesa uma vez e disse assim, pronto, acabou a negociação. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal e o pessoal da Polícia Federal não teve negociação ainda. Então não pode ser assim. Eu acho o seguinte, vamos para a mesa. Vamos imaginando que as duas partes têm razão. O governo tem razão, porque o país vive também um momento de dificuldades por conta da crise mundial, mas não acho que essa crise de especulação financeira, quem tem que pagar a conta dela são os trabalhadores. E vamos pensar que os trabalhadores também têm razão, porque estão com salários achatados. Então, vamos sentar na mesa, ambos pensando que temos razão,
mas vamos resolver. Tem que ter uma saída. Essas greves, elas acontecem sazonalmente. A gente sabe que praticamente todos os anos nós temos greve dos servidores da educação federal, das universidades, Polícia Federal, servidores das agências reguladoras, como a senhora citou, Anvisa, enfim, entre outras. São mais de 30 categorias em greve. Hoje, mais de 350 mil servidores federais estão com atividades paralisadas ou em, enfim, regime de greve, com apenas o percentual exigido por lei. Mas, deputada, não estava na hora do Brasil passar limpo e fazer verdadeiros planos de carreira para essas categorias e acabar com essa história de greve? É preciso a gente ter planos de carreiras. Por exemplo, a gente não tem mais um problema hoje, todo ano, com salário mínimo, porque se criou uma política de salário mínimo nesse país. Ainda é baixo, é verdade, ainda é baixo. Mas é acima da inflação. Mas ele está acima da inflação e está muito acima de outros países, inclusive. Agora, com relação aos servidores públicos, você tem, às vezes, um servidor público ligado a um ministério ou ligado a uma secretaria, fazendo o mesmo serviço de um servidor de uma outra secretaria com disparidades salariais, às vezes ganhando 5 vezes mais. Então, tem que haver um plano de carreira para os servidores públicos desse país, inclusive valorizando o tempo de serviço, o esforço que cada um fez para estudar e garantir um salário mais decente. A partir daí, o governo tem que exigir prestação de serviço decente, porque a população precisa também ser bem atendida. Não acho que tem que ficar só reivindicando o salário, e eu dizia isso para os bancários. Tratem bem os clientes, porque os clientes são nossos verdadeiros patrões. Então, você tem que cobrar salário, mas cobrar serviço. A presidente Dilma lançou alguns pacotes para incentivar a indústria. Um deles, a redução dos encargos sobre a energia elétrica, para que a própria população obtenha um valor mais acessível, nesse que é um serviço público de primeira necessidade. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. A presidente Dilma tem lançado mão de alguns instrumentos, por exemplo, redução do IPI dos veículos, da linha branca, dos eletrodomésticos, para incentivar o consumo e também a indústria e o comércio. Isso é bom para o país, mas tem uma hora que tem que fechar a torneira, porque esses impostos incidem no repasse do FPE, do FPM. As prefeituras de municípios pequenos ficam com um repasse menor. Como é que se realiza essa equação, deputada? Como é que a senhora vê com bons olhos essas medidas da presidente? Alan, tem hora que a presidenta Dilma ela vai assim bem na ferida. E ela percebeu, e ela mesma disse, o ICMS é uma das maiores cargas tributárias em cima da energia elétrica no Brasil. E ela disse, eu vou fazer a minha parte. Então, a parte que é do governo federal, ela está reduzindo para que a gente possa tirar a carga de cima das indústrias, para que dessa forma as indústrias possam garantir mais empregos no país. Agora, ela foi também e disse o seguinte, eu quero que os governadores de todos os estados do meu Brasil façam a mesma coisa. Então, a presidenta Dilma está apelando para os governadores do Brasil para que façam e tenham a mesma preocupação e a sensibilidade que ela teve nesta questão da conta de energia da indústria e temos que ter dos pobres também. Então, se a carga tributária, se o ICMS da energia é alto e o do Acre é um alto também, está entre os mais altos do Brasil, não é apenas o mais alto ou não é o mais alto, mas está ali no bolo dos ICMS mais alto do Brasil. Então, ela está pedindo isso. Revejam, vamos reduzir a carga tributária, vamos diminuir o custo no bolso das pessoas. Eu quero voltar a esse tema com a senhora, deputada, porque é um tema espinhoso, mas eu vou dar uma paradinha para o intervalo, porque também tem pergunta dos internautas para a deputada Perpétua Almeida. Então, vamos dar uma paradinha, já já a gente volta no segundo bloco com a deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB. Até já!